Preciso da minha cola. Preciso dos meus óculos. Preciso do meu café e da água também. Bom dia. Bom dia. Eu quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui dentro de uma semana muito importante para a humanidade, em que se comemora, mas é uma reflexão, o Dia Internacional da Mulher. Nós pensamos sempre que quando se colocam os dias é para haver uma reflexão, é para haver uma discussão, para haver um debate, para transpor eventuais barreiras dentro deste processo de amadurecimento, que é o nosso amadurecimento social. E eu me sinto extremamente honrado em estar aqui falando para as mulheres, sobre as mulheres, tentando da minha forma e do meu jeito propiciar um mundo melhor, com menos violência, com menos discriminação, pensando sempre em construir pontes e transpor esses caminhos. Então é uma honra muito grande, eu agradeço. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as mães sequestradoras. Olha a complexidade que nós estamos tratando. Estão chamando mulheres que são vítimas de violência, vítimas do abandono, de sequestradoras, por um erro de tradução. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, o que foi esse erro de tradução. Nós vamos falar sobre esta Convenção de Haia, que o Brasil inicialmente adotou, a Convenção para o Sequestro Internacional. Só que a Haia não é só isso. Eu preciso primeiramente apresentar para vocês o que é a tal da Haia. A primeira reunião, para se ter uma ideia, foi em 1893, bem antes de falarmos sobre direitos fundamentais, porque nós começamos a dialogar realmente sobre os direitos fundamentais do homem no pós-guerra. O homem ele teve que passar pelo momento indizível da guerra para a gente poder falar sobre, tecer realmente textos concisos sobre direitos fundamentais. Então, em 1893, um senhor chamado T.M.C. Asser, foi prêmio Nobel da Paz em 1911, e ele falou assim: nós temos os países mantendo relações comerciais e nós precisamos resolver os problemas fronteiriços. Em 1800 a gente já pensava então no que nós estamos vivendo hoje, que de certa forma é a globalização, que foi propiciado, inclusive, muito mais pelo advento da internet, que aí realmente virou tudo um amálgama só o mundo. Nós temos hoje uma nova visão de mundo em que constroem-se de novo os muros, estão tentando construir muros novamente. Tudo por uma questão comercial, eu quero deixar isso muito claro. Nós vamos falar de sequestro internacional de crianças, nós vamos falar de direito da mulher por causa do comércio. A Convenção da Haia vem realmente para atender esse comércio. Então, são 82 Estados-membros participando dessa convenção, representando então todos os continentes. E essa convenção, são várias convenções, nós já estamos na número 40, são vários tratados, então cada tratado fala de uma matéria específica e cuidam normalmente de situações pessoais, familiares ou comerciais que estão relacionados a mais de um país e podem ser afetados pelas diferenças entre eles. Então a ideia era o quê? Vamos criar um conjunto de regras, de normas, para que a gente possa manter relações comerciais, transacionais, e essas regras teriam, em tese,
parâmetros básicos, parâmetros mínimos para isso. Então, estes países, eles são apresentados a convenções. Te apresento essa, apresento essa, apresento essa. E você vai aderir à convenção. O país signatário aderindo à convenção passa a ter força de regra. Se tem força de regra, tem que ser cumprido. Tem que buscar um mecanismo para o seu cumprimento. Nos últimos anos aqui no Brasil, eu pude perceber, não sei se foi pelo meu contato com a AIA, mas eu pude perceber que nos últimos anos nós tivemos uma incidência muito grande, uma pressão muito grande para que o Brasil assine os tratados internacionais da AIA. Tivemos várias convenções e com a assinatura em menos de um ano de 2 tratados que trata especificamente do apostilamento e trata também dos alimentos, cobrança de alimentos no exterior. E esta pressão eu tenho visto que está ligado diretamente com a condição brasileira para o comércio. Como assim? Se avalia hoje o nível de compliance do Brasil. O que é compliance? São regras de métricas em que empresas ou países, se eles cumprem a sua legislação, eles recebem uma determinada nota. Significa que se o Brasil, quanto mais assinar tratados de AIA, melhor vai ser a confiabilidade dos estrangeiros em investir em nosso país. Porque, em tese, o Tratado de AIA estabelece uma segurança jurídica para que o país estrangeiro possa transacionar com o Brasil. E aí você precisa saber, tá? Assinar, todo mundo assina, tá cumprindo? Aí é o compliance. Se discute, então, severamente, o nível de compliance do Brasil em razão do cumprimento ou não de AIA. Olha o problema. Nós estamos tratando de relações familiares, de crianças indefesas por causa de uma relação comercial. Então, eu fiz um estudo antes de vir para cá, as convenções que mais receberam o número de adesões trata de assuntos de supressões de exigências de legalizações. O apostilamento de AIA é uma supressão de exigência de legalização. Por exemplo, o estrangeiro que quer trazer documentos para o Brasil, antigamente ele teria que passar por todo o caminho burocrático de validação de documento. Hoje não, ele vai num cartório lá no estrangeiro, o cartório vai fazer esse apostilamento, que é o que? É a validação desses documentos, vai opor um carimbo e pronto, ele traz para o Brasil, tá valendo. Eu tenho fé no Estado estrangeiro, eu estou dando uma validade para o Estado estrangeiro. Então nós temos também as maiores convenções que foram aderidas, né? Citação e notificação no estrangeiro. Claro, eu estou fazendo relação comercial com o Brasil, se alguém descumprir, eu preciso encontrar a pessoa rapidamente, eu preciso notificá-lo rapidamente, porque como que eu vou reaver eventual problema jurídico? Obtenção de provas no estrangeiro, inclusive o Brasil assinou agora há pouco essa obtenção de provas, acesso à justiça, subtração internacional de menores, adoção internacional, conflitos de leis relacionados à forma e disposições testamentárias, cuidando do patrimônio, obrigações alimentares e reconhecimento de divórcios. Então, essas dos 40 tratados, modelos de tratados apresentados pela Convenção, esses são os que mais receberam adesões dos países signatários. Pois bem, o Brasil, ele contratou a Convenção relativa à supressão de exigência de legalização de atos públicos no estrangeiro, Convenção sobre obtenção de provas no estrangeiro em matéria civil, Convenção sobre os aspectos internacionais do sequestro internacional de crianças, Convenção sobre o acesso internacional à justiça, Convenção relativa à proteção das crianças e cooperação em matéria de adoção internacional,
Convenção sobre a cobrança internacional de alimentos em favor dos filhos e protocolo sobre a lei aplicável às obrigações alimentares. Então o Brasil aderiu através do seu processo legislativo, seja por um decreto presidencial ou seja por uma votação no Congresso Nacional. Agora o que a gente fica sempre surpreso e questionando, veja que eu mostrei para vocês que a AIA é de 1800 e alguma coisa, 1955 que começou a ter esse fervor, etc, etc. O Brasil assinou a Convenção sobre a Obtenção de Provas do Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial. Como eu consigo obter provas do estrangeiro? É o que nós chamamos da carta rogatória. O que é a carta rogatória? Significa que a justiça brasileira vai mandar uma ordem para o exterior para que a justiça estrangeira cumpra esta ordem, seja para diligenciar, seja para encontrar. Ela foi trazida para a AIA em 18 de março de 1970. Eu quero que vocês imaginem o mundo em 1970. Ela está em vigor dentro dos protocolos da AIA desde 1972. E ela foi assinada por um decreto, não passou pela votação do nosso legislativo. Ela é um ato do executivo, ela é um ato do presidente da república, unilateral do presidente da república, que decidiu assinar. Não, isso aqui vai ser legal para mim, vou assinar. Em 27 de abril de 2017. Então veja você que nós temos uma comissão de 1970, olhando para o mundo em 1970, que ela vem hoje em 2017 e ela é assinada. Eu não estou dizendo que a convenção seja ruim, eu estou dizendo que a convenção, quando ela foi desenhada, ela foi criada, ela estava em 1970. Então veja vocês que dentro desse rol de convenções nós temos então esse problema, vamos dizer assim, intertemporal, criada por um mundo transnacional para um mundo sem fronteiras em 1970 e 72, para ser aplicada e viger no Brasil em 2017, 2018. Gente, para a gente ter uma noção, o primeiro computador, o ENIAC, foi em 1969. O Windows que vocês conhecem veio da Microsoft, que foi criado em 1981. Então, em 1970, nós não tínhamos visão do que seria uma internet sem fronteiras. Nós não teríamos uma visão de que os jatos iriam cruzar os céus e nós podemos estar daqui a Frankfurt, Milão, Madrid, como diz a música lá do sertanejo, né? Nós não tínhamos essa visão que seria tão rápido. É muito mais fácil você ir hoje para Milão do que ir para Rondonópolis atravessando ali a serra, né? É muito mais rápido. Então essa convenção ela vem em 1970 desta forma. Querer propor um ordenamento que vem sobrepor um ordenamento infraconstitucional do seu país. Então nós temos as leis já criadas. E a convenção ela fala: ei, eu sou maior do que vocês, porque a forma com que eu venho para o ordenamento me impõe ao cumprimento. E por que me impõe ao cumprimento? Me impõe ao cumprimento porque se eu não cumprir, o meu país vai ter uma nota baixa em compliance, vai ter uma nota baixa em grau de investimento, vai ter uma nota baixa em risco e ninguém vai investir no meu país. Então eu preciso colocar meios disponíveis para a aplicação desta convenção. Pois bem, o Brasil, além da Convenção da AIA, além de ser signatário, além de estar com a Convenção da AIA, ele também assinou outros tratados internacionais que não estão sob a tutela da AIA. Para que o Brasil, por exemplo, possa fazer parte de uma organização interamericana, você quer fazer parte do meu bloco econômico,
e eu estou frisando econômico várias vezes, você tem que assinar tais tratados. Então, dentro de um contexto protetivo para a infância, eu gostaria de citar para vocês, para que a gente tenha uma visão da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, uma convenção extremamente importante, uma convenção que fala sobre direitos e garantias fundamentais de primeira geração, que são aqueles direitos primários do homem, de relação do homem com o Estado. Dentro desta convenção, por exemplo, fala-se sobre propriedade privada, liberdade de expressão, direito à indenização caso o Poder Judiciário não funcione. Nossa, está escrito lá que nós temos direito a uma indenização caso em sentença transitada em julgado acolha esse erro do Judiciário. Nós tivemos agora há pouco uma notícia que divulgou, que divulga de milhões, de um pai que foi acusado injustamente de cometer o abuso sexual do seu filho e ele ficou preso. E aí, num determinado momento posterior, se descobriu que era mentira. E aí eu fico pensando, por que não fizeram uma perícia? Vocês que trabalham com a psicologia, vocês têm as ferramentas necessárias, vocês têm os mecanismos necessários para que a gente possa, não vou dizer descobrir, mas se aproximar de uma verdade. Está lá no Pacto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José. Nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não fala de criança, o adulto, fala do homem e da mulher. Declaração Universal do Direito do Homem. E eu gostaria sempre que nós tirássemos a barreira do homem. Porque, por um motivo, criou-se homem, mas não é homem, é da humanidade. Direitos universais, Declaração Universal sobre os Direitos da Humanidade. Declaração dos Direitos da Criança, Declaração Mundial sobre a Sobrevivência e a Proteção e Desenvolvimento das Crianças no ano 90, Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência, chamada Diretriz de READ, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Regras Mínimas de Beijing, Cúpula Ibero-Americana, vários tratados internacionais sobre proteção dos direitos da humanidade e da infância. E às vezes nós temos que olhar para essas regras sobre a atual situação que o Brasil vive hoje. Assinamos tantos tratados internacionais e nós sequer sabemos trabalhar com esses tratados. Os operadores do direito, focados no anseio de justiça, diante de uma amálgama social promovido por tantas transformações no Brasil, nós tivemos a Constituição de 88, agora que se começa a falar realmente dentro de um contexto constitucional, qual a importância do STF, vamos tirar o foro privilegiado, vamos trazer esses processos para a primeira instância, porque o STF é um tribunal constitucional, guardião da Constituição, não foi feito para julgar político criminoso. Olha a visão que nós estamos dialogando de tanto tempo da criação da Constituição e sequer conseguimos entender qual é o impacto desses tratados para a vida das nossas pessoas. Nós falamos tanto em proteção, mas até hoje nós temos, por exemplo, o crime de desacato, que pelo Pacto de São José ele não foi recepcionado. O crime de desacato, que é onde o cidadão não está cumprindo uma determinada ordem emanada por um ente do Estado, dentro da visão do pacto ele não pode ser aplicado. Não é crime. E hoje nós ainda temos que dialogar e discutir sobre tudo isso. Por que eu estou mostrando para vocês? Porque eu estou apresentando, a priori, tais tratados.
estou apresentando para vocês para a gente poder fazer um diálogo final, para a gente poder casar essas visões, esses tratados com a nossa situação da AIA. Pois bem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela fala mais ou menos assim, olha que bonito: os estados americanos signatários da presente convenção, reafirmando o seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, reconhecendo os direitos essenciais do homem, não derivam do fato dele ser nacional de determinado estado, ou seja, não importa de onde ele seja, não importa para mim se este homem, mulher, é brasileiro, colombiano, mexicano, não importa. Mas sim ao fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão porque justifica uma proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar, que oferece o direito interno dos Estados americanos. Então, está dizendo, pessoal, nós temos que proteger a humanidade. O Pacto de São José da Costa Rica, ele tem o artigo 11 que fala muito bem sobre a proteção da honra e dignidade. Toda pessoa tem o direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento da sua dignidade. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra a ingerência dessas ofensas. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o direito de nele livremente circular e nele residir. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do seu próprio país. Ninguém poderá ser expulso do território do Estado do qual for nacional e nem ser privado do direito de nele entrar. Foi adotada, assinada pelo Brasil em 1969 e ratificada em 1999. Pois bem, apresentei-lhes os tratados, apresentei-lhes o Pacto de São José da Costa Rica, que foi um dos tratados que eu pensei. Falei, ó, esse aqui é mais bonitinho, vou pegar e vou ver o que eles falam sobre direitos humanos, direito da família, proteção. E aí eu gostaria de falar para vocês, o que acontece quando uma brasileira se casa com um estrangeiro? Normalmente, esse estrangeiro, muito galã, vem ao Brasil, conquista o coração, e nós, muitas vezes, sem querer, nos iludimos. Sem querer, não conseguimos encontrar aquele outro ser que vamos descobrir com a convivência. Querendo buscar a felicidade, nós erramos. Só que aí você já tem um filho, porque você entregou o seu amor para ele. E você tem esse filho no estrangeiro, porque ele é o homem, ele vai sustentar o lar. Olha, é um ranço social, é uma cultura. Se nós fôssemos ler a origem da vida da propriedade privada do Estado, de Engels, a gente iria ver que tudo passa por um processo de emancipação da mulher. A mulher, ela era escrava, ela era objeto de troca, depois ela virou objeto de união de nações patrimoniais.
Aí veio na Idade Média, começou a se implantar o amor, mas na realidade o que nós queríamos era uma mulher que viesse trabalhar junto com o homem e fazer o sistema produtivo andar. E o grande direito, o grande boom realmente veio da guerra, porque os homens estavam todos morrendo lá no fronte de batalha e a gente precisava das mulheres nas fábricas trabalhando. Então nós vamos falar, vamos dar direito para as mulheres. Claro, existiu luta. Eu estou generalizando. Eu preciso generalizar para a gente ter um contexto. Não dá para nós entrarmos minuciosamente dentro de uma palestra restrita. Isso aqui é objeto de mestrado, de doutorado, que a gente discute por 2, 3 anos e aí você fica louco para defender a tese, né? Mas o fato é que sempre foi uma luta comercial. Os direitos do homem são direitos comerciais. Eu vou dar direito para o homem porque o homem feliz ele compra mais. Eu vou dar direito para o homem porque o homem feliz ele tem condições de girar a economia. Porque no dia que isso não for bom, as forças dominantes vão dizer, você não pode mais ter direitos. Eu não estou falando nada de reforma de previdência, eu não estou falando nada da reforma trabalhista. Olha o mundo onde nós estamos vivendo, construção de novos muros. Então, o que falar desta mulher que estava lá no estrangeiro, de repente sentiu uma decepção, aquela pessoa que antes lhe dava flores, hoje lhe dá espinhos. Ela apanha. Ela vai nas autoridades estrangeiras e diz, eu estou apanhando do meu marido. E a autoridade estrangeira, você é brasileira. Você é brasileira. E o que tem o fato de eu ser brasileira? Você é dançarina, você é prostituta. Você está mentindo. Você estar mentindo, eles falar desse jeito com a gente. E ela ali, cadê os familiares? Cadê os familiares? Não pode ligar, é vigiada. Telefone, para quem ligou? Sem vergonha, safada. Apanha todo dia. No desespero ela precisa voltar para casa. E quando ela chega aqui no Brasil, ela é surpreendida com uma ação do Estado brasileiro. Ela é brasileira, se achando protegida no país da casa dela. Voltei para o meu lar. E ela é surpreendida por uma ação do Estado brasileiro querendo fazer valer a Convenção da Haia para o sequestro internacional de crianças, chamando ela de sequestradora, quando o termo não é sequestro. A tradução foi feita de uma forma errada, a tradução foi feita para colocar e minimizar a condição da mulher. Porque nós estamos, não existe sequestro de filho, é seu filho, você não vai pedir resgate para o seu filho, não é o sequestro que nós conhecemos dentro do Código Penal, não é o sequestro que nós conhecemos que quando nós estamos indo lá no Banco do Brasil fazer um saque, que o cara pega a gente, põe dentro do carro e fala o seguinte, vou andar com vocês até eu sacar o dinheiro todo. Não. Aqui há amor, aqui há proteção, talvez não da maneira adequada, mas há um ato de desespero diante de uma solidão. Então ela vem para o Brasil e ela é surpreendida então com essa ação da Haia. E ela vai sofrer uma outra forma de violência, que é a violência processual. Porque você tem a violência do marido, do companheiro, e depois você vem com essa violência processual, que é a violência psicológica. Você não sabe se você vai ficar com teu filho, você não sabe se você vai ter que voltar para aquele inferno, para aquele campo de concentração, porque você que passou sabe que o governo estrangeiro não consegue te proteger, porque você tentou a proteção no governo estrangeiro. Senão você não tinha vindo para cá. Se o governo estrangeiro tivesse capacidade de te proteger, você não precisava vir para o Brasil. Ou você veio por simples e bel prazer? São casos e casos. A grande maioria dos casos que eu me encontro, eu vejo desespero. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Ouvidoria da Mulher, eu tive acesso a um documento, não identifico partes, eu identifico apenas o conteúdo doutrinário deste documento. Através da Convenção Interamericana para prevenir
punir, erradicar a violência contra a mulher, chamado Convenção de Belém do Pará, brasileira. Os estados interamericanos vieram para Belém do Pará, sentaram, reuniram e em 1994 fizeram então uma convenção que foi assinada pelo Brasil, pasmem, 2 anos depois, através do decreto 1973 de 96, ou seja, vieram em 94, foi assinado, virou decreto presidencial em 96. Diz assim: a violência contra as mulheres se manifesta de diversas formas. De fato, o próprio conceito definido na Convenção do Belém do Pará aponta para essa amplitude, definindo violência contra as mulheres como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado. A referida convenção é o primeiro tratado internacional de proteção dos direitos humanos que reconhece de forma enfática a violência contra a mulher como um fenômeno generalizado que alcança elevado número de mulheres. Gente, Convenção dos Direitos Humanos 45, tive que esperar até 94 para alguém falar assim: mulher, tá aqui, vamos reconhecer esses direitos. A Convenção afirma ainda que a violência contra a mulher é uma grave violação aos direitos humanos e ofensa da dignidade humana, sendo manifestações de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres. E nós temos as explicações de Engels, Origem da Vida e da Propriedade Privada do Estado, que eu recomendo a leitura para poder entendermos o porquê que nós estamos aqui hoje. Então nós tivemos essa convenção em Belém e em 2006, quase 10 anos depois de tanta violência, depois de tanta opressão, depois de tantas mulheres sendo mortas, tivemos a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que vem para garantir uma proteção para a mulher diante da desigualdade entre homens e mulheres. Então nós criamos uma lei específica que coloca a mulher num patamar de igualdade. Por isso que existe essa lei. Nós não temos a lei do consumidor? A lei do consumidor serve para colocar o consumidor que é hipossuficiente, que é mais fácil de ser enganado pelas grandes empresas, grandes corporações, e impede igualdade com essas empresas, porque elas detêm um poder econômico, financeiro, para fazer a propaganda, para poder te iludir, para poder dizer que determinado produto é bom. Na hora que você olha naquelas letrinhas miudinhas, você vai ver que você vai se tornar escravo do banco. Então o direito do consumidor fala: não, nós vamos colocar o consumidor num grau de patamar para concorrer. Esse direito do consumidor é fruto de um tratado internacional, tá, gente? É fruto de um tratado, porque se eu tenho um consumidor feliz, ele compra mais. Quem já fez compra no Paraguai? Antigamente, quem comprava no Paraguai tinha medo. Vou comprar, eu tenho medo de comprar. Por quê? Porque eu não tenho garantia. Não é melhor comprar com garantia? Tanto que hoje a gente compra com tranquilidade, porque nós sabemos que podemos ir na justiça, confiamos ainda no sistema judiciário, apesar de tudo. O Poder Judiciário, inclusive, vem como um fator de aplicação, porque o Poder Executivo já caiu em descrédito, o Poder Legislativo já caiu em descrédito, e o Poder Judiciário ele vem hoje como a nossa salvação. Diante de todos os problemas, é o Poder Judiciário que nos socorre. Este mesmo Poder Judiciário que nós batemos na porta quando uma mulher, por exemplo, sofre violência física. O que é violência física? Está escrito. Violência física é aquela entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Então, quando a mulher está no estrangeiro e recebe uma agressão que venha ali quebrar um osso, que venha lesionar a face, nós estamos falando de violência física. A violência psicológica, que eu vejo como... Não existe violência melhor ou pior. Mas a violência física, de certa forma, você prova ela muito facilmente. Agora, a violência psicológica, como fazer, como provar o subjetivo? Por isso que nós precisamos de vocês. Vocês têm uma atuação fundamental
não só no tratamento, mas também para nos auxiliar nesse sistema de prova. E o que é a violência psicológica? É toda e qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima. Você é feia, você é brasileira. Pasmem, gente, a gente ouve isso dos relatos das nossas mulheres. Você é brasileira. Que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça. Eu vou tirar o filho de você, ele é meu. Você não tem condições de criar essa criança, você não trabalha. Mas não trabalha porque não deixa. Se ela trabalhar, o que você está se mostrando para esses homens? Constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Isolamento. Eu recebi uma ligação em janeiro de uma mulher em que ela só conseguia falar comigo de madrugada, porque era o horário que o marido estava dormindo. Então ela mandava as mensagens e era até para poder oferecer uma proteção a gente não consegue. Por quê? Porque o delay entre uma pergunta e uma resposta era de 2 dias, às vezes, 3 dias, às vezes. Porque você pergunta, ela não pode responder porque ela está escondendo. Ela está vivendo dentro do isolamento, não fala com a família, não consegue falar com a família, ela está distante, ele controla as ligações, ele controla ali tudo. Vigilância constante. Tem casos de mulheres que saem na rua, estavam perseguindo, seguindo. Perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, brasileira, prostituta, exploração, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Às vezes eu estou lendo isso aqui e alguém às vezes pode até estar se vendo dentro desses. Isto é, mulheres, violência psicológica. E isso precisa acabar de alguma forma, seja através de uma atitude, ou seja através de uma proteção do Estado. Nós temos a violência sexual, que é entendida como conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, que força o matrimônio, a gravidez, a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação. Nós sabemos que isso existe. Foi sancionada agora no Congresso, nessa Semana da Mulher, uma lei que tipifica é o que? Vai virar crime, a distribuição não autorizada de imagens. Ele grava você na relação sexual e começa a te fazer chantagem. Eu vou jogar na internet, eu vou contar para sua mãe, como se fosse pecado as fantasias sexuais. Como se fosse pecado. Ele induz você, claro, é o corpo pedindo, querendo, os hormônios, a vontade, e ele te começa a fazer a chantagem. Violência patrimonial, entendido como qualquer conduta que configure retenção, subtração ou destruição parcial de bens. Então, ele começa a desviar o dinheiro, nunca tem dinheiro em casa, porque ele está usando a conta do irmão, e tem conluio com o irmão, com o tio, com a mãe. Nós estamos tratando de um processo de amálgama social. Normalmente se repetem situações. A mãe que sofre a violência é a mãe que contribui para praticar, porque ela não tem consciência do mal que ela está propondo, que ela está fazendo. Ela acha que com isso ela está protegendo a família dela. São várias maneiras diferentes de se amar. Ela acredita firmemente que fazendo isso ela está protegendo o filho dela daquela brasileira prostituta. E eu preciso usar esses termos, gente, porque é grave, tá? É grave. Não adianta a gente vir com um paninho para passar, fazer de conta que não é. Nós estamos falando de vida de mulheres que podem ser mortas ou que vão sofrer o resto da vida essa perseguição, o resto da vida. Então nós temos os tratados
nós temos a violência doméstica reconhecida no Brasil. Nós temos as condições da mulher, condição de opressão, condição de desespero. E aí eu tenho um decreto 3.413 de 2000, não é tão longo assim, mas que reconhece como vigente no Brasil uma convenção da Haia de 1980, quando começou o computador. Ou seja, eu estou em 2000 reconhecendo uma convenção de 1980. Não que a convenção seja ruim. É necessário que nós possamos dialogar com os países estrangeiros para que nós possamos, porque não existe fronteiras. Quem disser para mim que existe é mentira. E o Bitcoin é a grande prova disso. Dinheiro virtual não controlado por um banco central. Por mais que o banco central queira controlar, ele existe. Ah, vocês não podem comprar porque não tem segurança do Banco Central. No Brasil a gente também não tem segurança de muita coisa não. O banco quebra, você ficou sem dinheiro. Agora que a gente começa a ter alguma coisa, um fundo garantidor de crédito, alguma coisa nesse sentido. Mas eu lembro que meu pai fazia poupança para mim, quando eu era criança. E agora que eu virei adulto, falei, cadê a poupança? Não tem nada. Por quê? Se ele tivesse investido em Bitcoin, existisse naquela época, talvez eu teria alguma coisa hoje. Eu ia chegar aqui para palestra de helicóptero, ia estar milionário. Então o governo, óbvio, o Estado, ele quer o quê? Ele quer para si, o Leviatã, o grande monstro. As convenções são boas, nós precisamos dialogar entre os Estados. Agora ela é boa para quando? Para o ano 2000 ou para 1980? Ela é boa para o mundo do ano 2000 ou era boa para o mundo de 1980, onde a mulher era renegada sempre a segundo plano, vivíamos dentro de um contexto patrimonialista, nós vivíamos dentro de uma declaração universal dos direitos do homem. Pasmem vocês que o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, teve que ser reformado porque ele falava homem, pai. Aí nós mudamos para a família. O direito paterno, o direito familiar, porque paterno foi feito assim. E foi feito depois da Constituição, desses tratados, dessas visões, de tanta coisa que a gente assinou bonito para poder fazer parte, sentar na cadeira da ONU e poder discursar lá. É porque para poder discursar na ONU tem que assinar o tratado. E aí você assina, mas não aplica. Vamos fazer de conta que a gente tá vigente. Vamos lá. Então a Convenção da Haia, ela foi criada para quê? Ela foi falar do seguinte, olha só. Qualquer remoção de criança sem autorização do genitor, ela é considerada uma remoção ilícita. Por quê? Porque não existe uma autorização do genitor. Então, aquela mulher que estava sofrendo no estrangeiro toda forma de violência, que procurou por diversas vezes a autoridade, fez boletim de ocorrência pedindo a Maria da Penha, e o boletim de ocorrência foi arquivado, ou o processo foi arquivado por ausência de prova, no estrangeiro, que a gente tem costume também de dizer que tudo no estrangeiro é bom, isso não é. Continua valendo no estrangeiro, ao menos os países que nós temos casos, continua valendo sim o patrimonial e o patriarcal, é o homem que manda. É o homem que manda. São raras as vezes que nós temos algum tipo de proteção. E ela vendo, ela fala, eu vou vir para o Brasil, você me autoriza? Ele, estresse, pode ir. De boca. Pode ir, vai embora, vai para casa da sua mãe. Não quero mais você aqui, você é um peso na minha vida. E ela vem. Só que quando ela vem, aí ele se sente traído. Ferido, o orgulho do homem. Como posso picá-la? Como posso me vingar? Aí vem o espírito vingativo. Ela levou meu filho sem minha autorização, eu quero meu filho de volta. Ela quer tirar o que você tem de mais precioso. Antes tirasse uma mão. Quer tirar o seu filho, que é o seu coração. E aí ele suscita lá a Convenção da Haia. Como é feito isso? Aspectos práticos, né? Existe uma autoridade central federal no país estrangeiro, existe autoridade central federal aqui no Brasil. Então ele vai dizer, olha, houve um sequestro, ele vai falar sequestro, houve um sequestro internacional,
Ela é sequestradora, ela levou meu filho sem minha autorização para a autoridade central, vai ser comunicado para a autoridade central aqui no Brasil, vai ser comunicado à Interpol, a gente não faz isso nem com traficante, vai ser comunicado à Interpol, o seu rosto vai ser colocado em todos os aeroportos, vai ser fechado todo o cerco possível, vão verificar os seus cartões de crédito, conta de luz, conta de telefone, porque você está na linha vermelha, e eles vão localizar você e vão fazer uma ação de busca e apreensão. E aí que tem. A criança foi removida, sequestrada. Menos de um ano? Foi. Menos de um ano entre a vinda para o Brasil e a abertura do procedimento junto à Autoridade Central Federal. O que acontece? Busca e apreensão em liminar. Pá, tira a criança e devolve para o seu país de origem. Se a mãe voltar, normalmente esses países criminalizam essa conduta. Se a mãe volta, ela vai responder um processo criminal. E, normalmente, diferente do que acontece com o marido que espanca ela, normalmente ela vai ser condenada. Se ela vai ser condenada nesse país estrangeiro, porque ela é brasileira, estou pouco me importando, é só mais um ser, né? Repudioso, como a gente vê aí, ela não vai conseguir ter mais a guarda do filho, porque ela é uma condenada pela justiça estrangeira. E aí o pai vai pagar de paquitão. Pagar de paquitão, de pai bom, pai bonito, vai na rede social, meu filho. Então essa é a grande realidade da AIA. E aí nós temos que aplicar algumas exceções, porque a AIA ela falou o seguinte, olha, nós temos algumas exceções no artigo 13. Porque tudo em direito tem que ter exceção. O sol é amarelo, com exceção do final do dia em que ele fica um pouco alaranjado. Isso é o direito. Tudo tem um tchan. E a exceção diz o seguinte, sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial administrativa do Estado não é obrigada a ordenar o retorno da criança, o organismo que se dispõe a provar, se a pessoa ou a instituição que tinha seu cuidado não exercia efetivamente o direito de guarda. Isso aqui é uma balela. Esse artigo de exceção para mim é uma balela. Eu tenho que ser bem honesto com vocês. Por que ele é uma balela? Porque o contexto de guarda da AIA é diferente do contexto de guarda que nós temos no Brasil. Para eles basta ser pai que já tem guarda. Basta ser pai, você não precisa exercer necessariamente. A interpretação que se dá para a AIA é que sim, se ele é pai ele já tinha guarda. E os países estrangeiros fazem de tudo para provar que tinha guarda, porque eles querem a criança de volta. Eles querem usar isso aí como forma de medir. Me dá uma criança, eu te dou outra. Negociações diplomáticas. Eu estou te devolvendo 15, você tem que me devolver 2. Aí fica esse joguinho entre os organismos internacionais. Então, esse contexto de guarda é extremamente difícil de provar. A gente tem que provar através de legislação, da legislação estrangeira e ir a fundo na interpretação jurisprudencial dessa legislação estrangeira. Gente, eu sou brasileiro, eu não consigo, eu tenho que ficar olhando agora, cada país que eu vou defender, eu vou ter que olhar a legislação do país e como está sendo a interpretação do tribunal. Nós temos o inciso B, que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeito a perigos de ordem física ou psíquica. Nós que trabalhamos com defesa de AIA, nós nos apegamos a essa regra, que existe um perigo, existe um risco de grave de que a criança no seu retorno ficar sujeito a perigos de ordem física ou psíquica. Então eu falo assim, se o pai ele agride a mãe, se ele tem esse comportamento agressivo, impulsivo, ele também não vai conseguir ter condições de cuidar da criança, até porque a criança vai ficar afastada da mãe, a mãe vai ser presa, então existe um risco grave psíquico desta criança crescer sem a mãe. É uma justificativa que nós usamos. Por quê? Porque no Brasil hoje nós temos a lei da guarda compartilhada, e a visão da guarda compartilhada é que pais que agridem podem ser excelentes pais, homens que agridem podem ser excelentes pais. Eu não consigo entender isso ainda, eu tento interpretar. Eu já consegui transcender, graças à minha sócia, que me explicou muito, que a lei da guarda compartilhada foi um processo e auxiliou no processo de emancipação da mulher, porque antes a responsabilidade do filho ficava exclusivamente nas costas da mulher. Se eu estiver chegando perto do tempo, vocês me avisam, tá? Tô quase, né? Tô quase. Tá.
Então, vejam só, a lei da guarda compartilhada, eu entendi que estava tirando um direito da mulher. Porque eu tenho uma visão machista de que o lugar de criança é com a mãe. Tá, aí eu vou viver minha vida boa, porque ela está cuidando da criança. E eu mudei o meu entendimento, depois de apanhar bastante. Né? Era o pai de final de semana, por isso que eu falo do pactão. Eu gosto de usar esse termo já deu problema pra mim, mas eu gosto de usar esse termo do pactão. O que é o pactão? É aquela pessoa que promete, vai no dicionário, procura o que é pactão. Pactão é o quê? É a pessoa que promete, mas não cumpre. Então ele vai lá, no final de semana, ele desfila pra todo mundo, pra eu sou o grande mega pai. A pretensa namorada, a nova namorada, olha pra ele, ai, mas ele é uma gracinha, ele é tão amável. Só que ele chega lá, domingo, 9 horas da noite, a criança está sem comer porque ela comeu um McDonald's. Ela passou o dia inteiro comendo batata frita. E a criança, claro, ela quer comer batata frita, ele não fala não pra ela. Ele não fala não, é fácil não falar não. Então agora compartilhado quer dizer, não, peraí, vamos colocar ordem nessa casa aqui. Você é pai, você também tem que cuidar do seu filho. Então, vamos ficar um dia comigo, um dia com você, e a gente vai fazer um equilíbrio aí para ficar meio a meio. Hoje eu tenho pós-graduação. Se eu tenho pós-graduação, você vai ficar com o nosso filho. Só que nos casos de violência doméstica, costumeiramente, o homem utiliza-se desta condição para promover violência psicológica com a mulher. E aí, gente, eu peço desculpas a todos os entendimentos, eu não consigo entender como não há alienação parental. Eu não consigo entender como em casos de violência doméstica nós não tenhamos a incidência de uma alienação parental. Por quê? Porque a mulher desesperada, sem auxílio muitas vezes de uma profissional, sem auxílio do Estado, nós estamos no Brasil, se o país estrangeiro não cumpre, nós sabemos que aqui também tem dificuldade. Como não ter alienação parental? E o pai fala, sua alienadora parental. E a justiça olha e fala, aquela mulher que foi violência, não, agora ela é a criminosa. É fácil mudar. É fácil mudar o contexto e ela passa a ser criminosa. Então, isso me preocupa. Então, nós tentamos utilizar esse risco como fator. Gente, tem hora que cola, tem hora que não cola. Tem jurisprudência que entende. Por quê? Porque eles entendem que esse item B está relacionado a países como a Síria, países em que tem suas estruturas democráticas corrompidas. No caso, por exemplo, se houver uma subtração internacional da Venezuela, que a Venezuela, signatária da Convenção da Haia, membro da HCCH, peça para o Brasil o retorno de uma criança que a residência habitual era a Venezuela. A mãe estava na Venezuela passando fome, porque não tem... Isso aqui, quem está vendo, nós temos hoje, recebemos venezuelanos, então eu tenho autoridade de falar sobre isso, que isso está acontecendo. Nós estamos recebendo os estrangeiros. Pacto São José de Costa Rica diz que nós não podemos expulsar nenhum estrangeiro, tá? Nenhum estrangeiro pode ser expulso do Brasil e nem grupos coletivos de estrangeiros. Nós temos que receber todos os estrangeiros. Se você não quisesse, não assinasse o pacto. Assinou, você vai ter que receber. Então a Venezuela pede, quero de volta a criança. Eu falei, item B, que existe um risco grave da criança no seu retorno ficar sujeita a perigo de ordem física, porque o seu país democrático não tem condições para aplicar a lei, não tem condições de proteger essa criança. Então nós tentamos usar isso para dizer, o seu país, porque ela chamou tantas vezes a polícia, foi na justiça pedindo violência doméstica e vocês nunca ajudaram, então o seu país não consegue. Agora, como você fala isso para um país como a Inglaterra, que manda no mundo, para os Estados Unidos, que manda no mundo? Então, só são esses dois itens e eu não consigo ver a violência doméstica. Sério, eu procurei, mas eu não consigo ver mães que sofreram violência doméstica. Cadê? Eu li a lei várias vezes, falei, gente, eu tenho que encontrar uma exceção para violência doméstica. A lei foi feita em 1980. Então esse é o diálogo que nós temos que fazer. Esse é o diálogo que nós temos que colocar a violência doméstica. Mas para colocar a violência doméstica dentro da AIA, eu preciso também ter um amadurecimento da cultura brasileira. Porque a lei da guarda compartilhada é uma lei recente, necessária e vital. Mas nós temos que entender que mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm por direito, a princípio,
direito à guarda unilateral até que o agressor prove ter condições suficientes para cuidar do filho. Então ele vai ter que passar por um processo de análise psicológica, psicossocial, para que ele me prove. Isso não é aplicado, tá? Isso não existe, isso é invenção da minha cabeça, que eu estou tentando encontrar uma solução para isso. Eu quero que ele seja pai, eu quero que a criança cresça com o pai, mas eu não quero que a criança cresça com o pai que todos os dias bate na mãe. Porque a probabilidade dessa criança se tornar um agressor é muito grande. Porque ele vê todos os dias o pai batendo na mãe. Ou ele repudia o pai, e isso é um problema, porque ele vai repudiar o pai, ou ele vai repetir o pai. E aí nós temos que fazer alguns diálogos para finalizar com essa lei. Aí nós tentamos, quando trabalhamos com a AIA, e dizer o seguinte: a AIA, ela não foi votada e aprovada pelo Congresso Nacional, que representa o sufrágio do voto, que representa a vontade do povo. O povo que colocou o deputado lá. Gente, bom ou ruim, foi vocês que colocou. Eu tenho que ser sincero, a gente que coloca. Paciência, esse é o modelo que, em tese, é o modelo democrático mais eficiente que se encontrou até o momento. Vamos procurar outro na reforma política. Então não foi o povo que aceitou a AIA, foi o presidente da República, através de um decreto, que falou: a AIA vai estar vigente. E aí existe uma teoria muito interessante, chamada teoria da convencionalidade, que diz o seguinte: quando não há aprovação pelo Congresso, foi um decreto, ele não é nem infraconstitucional, que é aquela lei do consumidor que a gente vê, que é a Lei Maria da Penha, que é infraconstitucional, não. Mas ela também não é Constituição. Então ela está no meio. E o que tem nesse meio? O que é legal? Porque a gente pode dialogar. Quando eu coloco AIA em confronto com o Pacto de São José da Costa Rica, nós estamos tratando de duas normas de hierarquia equivalente, porque o pacto também veio através de um decreto. Se nós temos duas normas de hierarquia equivalente infraconstitucional, eu aplico um negócio chamado antinomia. O que é mais Estado? É mais fácil de aplicar. Isso, inclusive, é aplicado pelo STJ. Os tratados são discutidos no STJ. A aplicação dos tratados ou não. Se nós elevamos a AIA ao nível constitucional, que existe entendimentos que a AIA é a nível constitucional por tratar-se de direitos fundamentais da criança, de proteção, ok. Aí nós temos uma ponderação de princípios. E nós vamos ponderar tanto nessa antinomia, quanto nesta ponderação de princípios, com o artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade dever à vida, saúde, educação, colocando crianças e adolescentes a salvo. Não sei se esse é o texto, mas esse é o contexto. Aí eu falo o seguinte: gente, a criança não pode voltar, porque o retorno desta criança vai impactar no artigo 227, porque lá ela vai viver numa condição extremamente ruim. E eu preciso fazer perícia. Eu quero fazer uma perícia social sobre qual é a condição desse pai no estrangeiro. A justiça brasileira, para facilitar, não autoriza a perícia, mesmo tendo uma convenção de produção de provas no exterior. Nós não assinamos uma convenção que fica facinho de produzir a prova, que o organismo estrangeiro tem que produzir pra gente? Não. O pai não pode produzir provas contra si, mas a mãe produz quando ela faz estudo psicossocial obrigatório para saber se ela é uma alienadora ou não, porque eles alegam que ela é alienadora. Ela está aqui no Brasil, então a gente usa para fazer. Mas o pai não pode fazer, não posso saber onde que o pai mora. Então, gente, terminando, nós temos uma situação extremamente delicada, uma situação onde as mães que chegam no Brasil chegam em situação de hipossuficiência, chegam aqui destroçadas psicologicamente, chegam sem dinheiro, não tem condições de pagar advogado, o advogado custa, tem que trabalhar. Nós estamos falando em coisas que não se vê na faculdade. Você tem que estudar profundamente o direito, você tem que encontrar teses diante de um sistema onde você não tem quase nada. Você tem que ler o estrangeiro lá, a lei estrangeira, é difícil. Você tem que sofrer junto com a cliente, que sofre todos os dias. E o Brasil não consegue oferecer proteção para essas mães, por quê? Porque a Autoridade Central Federal, a ACAF, ela tem o entendimento de que todos os processos têm que ser judicializados.
todos os pedidos de cooperação internacional têm que ser cumpridos, porque o país estrangeiro é o mega supra-sumo da parada. E o que eu quero? Eu quero devolver o maior número de crianças para ficar bem na foto e não ser criticada. Quando tiver uma convenção, não, o Brasil devolve todo mundo, o Brasil é o top. Só que a gente esquece que nós estamos devolvendo brasileiros, brasileirinhas. Então fica essa reflexão, eu agradeço vocês, peço desculpas se eu fui duro em alguns momentos, mas eu preciso ser para que vocês sintam a dor. Eu espero ter passado um pouquinho da dor e um pouquinho também de esperança, porque há esperança. O que nós estamos fazendo hoje, nós estamos transcendendo para essas mulheres. Esse tipo de discussão ela é necessária no Brasil. Existem discussões, mas são discussões patrocinadas normalmente pelas autoridades Central Federal, são patrocinadas por alguns entes do Poder Judiciário que buscam conscientizar juízes da devolução compulsória de crianças. Eu não concordo com isso. Eu acho que a sociedade tem que participar dessas discussões, a sociedade organizada tem que participar disso para ter uma visão diferente. Tá bom? Agradeço vocês de coração. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Isso. Algum comentário, alguma coisa? Se tiver alguma pergunta? Ninguém? Não? Pergunta, gente. Tudo claro? Eu ia A Cláudia um tem. brindezinho para perguntar e todo mundo ia perguntar. Não, eu quero fazer algumas observações, não sei nem se são perguntas na realidade. Eu fui anotando algumas coisas, assim, você já me fez relembrar algumas que eu tinha estudado quando eu ministrei curso de ética na faculdade, outras, assim, bastante novas. E acho que, assim, o que eu trago como questão, que obviamente não é uma questão que dá para se responder, a não ser por esse viés, né, dos negócios, né, do mundo da política, do mundo da economia, que, assim, isso tudo que você traz, a pergunta que fica é, engraçado, né? Como você me disse uma vez, a CAF tem os melhores advogados, né? Tem. Um dos concursos mais difíceis e, digamos, excelentes salários. E eles não sabem disso tudo aqui. Eles preferem se vender as nossas crianças, legalizar o comércio internacional de crianças. É isso? O que acontece? A ACAF, que é a Autoridade Central Federal, ela é um órgão vinculado, pasmem, e eu estou fazendo críticas à ACAF, estou gravando e isso vai ser depois publicado no YouTube. A ACAF é um órgão central federal, ela é vinculada pela Secretaria da Presidência da República para Direitos Humanos. Secretaria da Presidência da República para os Direitos Humanos. Aonde a Secretaria de Política da Mulher, de uns tempos para cá, não estava nem podendo opinar sobre violência, se tem violência ou não tem violência doméstica nos processos de retenção e retorno de crianças, de busca e apreensão. A CAF já disse, eu tenho um documento assinado pela CAF, que ela diz o seguinte: todos os processos serão judicializados. A CAF não tem poder de decidir se a criança fica ou não fica no Brasil. Todos têm que ser judicializados. Então, eu não sei qual que é a figura da CAF. E a CAF, sendo vinculada à Presidência da República, ela utiliza-se do serviço da Advocacia Geral da União. Gente, são inúmeros advogados que passaram nos concursos públicos mais difíceis desse país, são pessoas notoriamente conhecedoras do direito, são pessoas que se formaram nas melhores faculdades do país, que estão brigando, claro, conosco, utilizando-se do poder do Estado, ou seja, eles têm prazo em dobro. Ah, vou recorrer, eu tenho que recorrer em 15, eles em 30, tem prazo em dobro. E qual que é o objetivo da AGU? Devolver a criança. E para devolver a criança, eles acabam se misturando, que é um absurdo, com o direito do pai. Eles acabam representando o que a gente chama o left behind parent, é o pai abandonado, né? É o pai abandonado. Eles acabam representando esse pai e entrando em aspectos
subjetivos, emocionais, sem saber. Ela realmente é uma sequestradora, ela está mentindo quando disse que apanhou. Cara, você está falando que ela está mentindo baseado em quê? Você é o Estado brasileiro que tem que fazer garantir a aplicação da AIA. Se eu estou dizendo que há uma exceção, a exceção é a aplicação da AIA. A função do Estado brasileiro é dizer o quê? Olha, nós não vamos devolver a criança porque há uma exceção. Então a Advocacia Geral da União ela tem que cuidar para saber se o juiz está conduzindo o processo de maneira adequada. Que eu entendo que isso poderia até ficar em cargo do Ministério Público, que é o custo legis, não a atuação da AGU. Mas é assim que funciona e isso é desumano. Isso é desumano, porque a mãe tem que litigar muitas vezes com 3 advogados. O Ministério Público comprou a causa, a AGU e o advogado do pai, que o pai normalmente tem dinheiro e contrata-se os melhores advogados do país que trabalham exclusivamente com esta causa. Imagina a mãe que muitas vezes tem que contratar o advogado que dá. Ah, eu queria contratar aquele brilhante. Custa. Não dá. Você vai ter que contratar o quem? Que dá. E o advogado trabalha com giro muitas vezes, ele não conhece profundamente, ele tenta, ele faz. Graças a Deus que nós temos advogados. Ele faz, ele tenta fazer. Ah, mas tem a Defensoria Pública da União. Eu tenho casos que a Defensoria Pública da União não pegou porque saiu fora do limite de alçada. A mãe ganha acho que R$ 1.600 por mês, tem que sustentar ela, a filha não ganha pensão e a Defensoria Pública falou, não, você está fora do meu limite de atendimento, então eu não vou poder atender você, com 1.600 você tem condições de ter um melhor advogado. Ok. Alguém mais quer fazer algum tipo de pergunta? Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário, né? Que quando eu estava fazendo faculdade, uma professora de psicologia lá da minha faculdade, aconteceu exatamente isso. Ela estava na França com o ex-marido dela e ela sofria violência, né? E aí ela queria voltar para o Brasil, mas em troca da autorização, ela tinha que retirar a denúncia dela. Então ela fez isso e voltou para o Brasil, lá para Curitiba. Chegando lá, alguns meses depois, ele denunciou ela. E ela não tinha direito nenhum, enfim, não conseguiu nada. E ela perdeu a guarda. A criança voltou para a França e até hoje ela consegue ir nas férias só ver a criança e tá nisso, né? Ela não resolveu a situação para ela. Nesse caso que você disse que a defensoria que achou 1.600 muito, né? E a gente sabe que realmente nunca vai conseguir gratuitamente. Consegue um processo desse, quanto tempo demoraria? Um processo de busca e apreensão, dependendo da forma com que ele é conduzido, ele pode demorar 1 ano, como pode demorar 8 anos. Por que isso? Ele demora 1 ano quando ele atende os anseios da Autoridade Central Federal. Por quê? Vai dar uma busca liminar ou não vai se fazer uma perícia social, não vai se fazer uma perícia psicológica e vai entender que deve devolver a criança. A mãe já não tem fôlego, muitas vezes não tem uma boa defesa e ela não consegue, então... Depois que a criança voltou, gente, esquece o processo. Nunca mais você pega a criança de volta. Voltou, acabou. Tá? Ou existem situações que são pela morosidade do judiciário, natural, em que você pede perícia e você tem recursos. Hoje um recurso no STJ pode levar até 3 anos. Aí você vai para o STF, você coloca mais 3 anos, são 6 anos de recursos. Existem situações que você utiliza todo o grau recursal para provar realmente a sua defesa. Por isso que existe o grau recursal. O grau recursal no Brasil existe para dizer o seguinte: se o juiz da primeira instância não entendeu, não aplicou a convenção, o colegiado, que foi o tribunal, não aplicou a convenção, então nós vamos tentar entender, ou aplica a convenção de forma diversa, tipo, o Mato Grosso entende que tem que devolver, mas o Paraná entende que não. Então nós temos aí, nesse caso, uma interpretação diversa de 2 tribunais,
você vai utilizar, vai para o STJ dizendo, olha, aquela interpretação que diz que não deve mandar é mais adequada, então eu quero que o STJ pacifique isso. Nós temos um conflito de 2 tribunais, o Brasil é um só, né? Agora, o que é interessante nesse caso que você disse, respondido? Tá. Nesse caso que você falou, eu não sei, eu sou muito ruim para nomes, mas existe o caso de uma mulher, né, que essa mulher ela veio para o Brasil, ela sofreu todo o processo e foi feito um acordo na segunda instância. Falou assim, não, volta, que não vai acontecer nada para você. O governo estrangeiro chegou aqui com seus diplomatas de luvas brancas, né, todos muito bem alinhados, utilizando aqueles perfumes importados, e diz o seguinte, não, ela pode voltar, que nada vai acontecer com ela, a justiça brasileira. A justiça brasileira, então, homologou o acordo. E ela, foi pro estrangeiro, né? Chegou no estrangeiro, na hora que ela desceu do avião, colocaram ela sob custódia, levaram ela de trem por 5, 6 horas, levaram ela para uma prisão. Ué, e o acordo brasileiro? O governo estrangeiro, você acha que está preocupado com o tupiniquim? Nós estamos preocupados. Eles fazem as leis deles. E isso é algo que nós temos que dizer. Eles fazem do jeito que eles querem. Qual que é o poder? Qual que é o poder de coação daquela desembargadora que firmou o acordo? Nada. Nada. Riram da cara da justiça brasileira. Fato. Então, essa mãe ficou afastada da criança. Passado alguns anos, a criança foi abandonada pelo pai e ela tenta reaver. Ela foi abandonada pelo pai. Claro! Lembra que eu falei para vocês que o pai utiliza como vingança? Gente, tudo é generalizado. Existem pais, existem mães subtratoras, sim, existem. Existem casos. Só que a grande maioria dos casos são injustiças. Existem casos, sim, que a mãe tem um grave problema de alienação, problemas de construção de vida, que ela acha-se no direito de fugir com a criança, tirando o direito de convívio paterno. Mas não é isso que eu tenho visto generalizando os casos. Um caso ou outro, por isso que precisa ser feito justiça. E o que eu entendo por justiça? A perícia social. Vai devolver a criança? Ok, vamos fazer um relato. Tem denúncia de violência doméstica. Como foi tratado esse processo no estrangeiro? O estrangeiro julgou de forma correta? Trocou folha de processo? Porque existem casos que o estrangeiro troca a folha do processo, gente, para poder beneficiar o pai. São países que estão ainda nas suas bases democráticas. O Brasil já amadureceu. Nós temos casos antigos aqui em Cuiabá em que o advogado comia a folha de processo. A gente sabe disso, são lendas, né? Hoje já não tem mais, hoje é processo eletrônico, só se ele comer o computador. Então a gente está amadurecendo, né? Então como é o processo? Como que é o processo desse país? Então nós temos que fazer uma averiguação e a primeiro instante, num primeiro momento, sim, acreditar na versão dada por aquela mulher. Se ela mentiu, litigância de má-fé e responda as penas pela litigância. Tá? Ok, muito obrigada. Nada, foi excelente. Muito obrigado, então, doutor Fabiano. Nós vamos à sequência aqui, que nosso horário já está bem apertadinho.